Olá, turma! Já estou com saudades. Bom, hoje nós iremos falar da nossa penúltima aula de micro-organismos. Iremos falar do assunto da moda. Adivinhe quem? Vírus. Mas o que são vírus? Então, nas aulas passadas, vocês viram bactérias, que eram seres o que mesmo? Que não tem um núcleo verdadeiro? Procariontes. E aí vocês viram sobre os fungos, que eram com núcleo verdadeiro, que a gente chamava de eucarionte. E vimos também que existiam seres que eram considerados seres acelulares, que seriam então os vírus. Os vírus são seres que não possuem uma célula. Eles só possuem um material genético e uma capa protetora desse material genético. Então, eles não são aquelas células que têm membrana plasmática, citoplasma e organelas. Então, para ele conseguir viver e se multiplicar, ele depende de invadir uma outra célula, por isso são conhecidos como piratas de células, porque só fazem o mal, né? Eles invadem a célula, retiram tudo que eles podem retirar da célula, usam a célula para fazer o que eles querem, que causam nossas doenças. Então eu coloquei aqui alguns exemplos de vírus, né, que vocês conhecem, a febre amarela, a herpes. Nós tivemos um seminário, né, da Maíra, se não me engano, de herpes zoster, né? Mas, enfim, os vírus são esses seres acelulares. E daqui a pouco a gente vai entrar nessa briga aqui, se os vírus são seres vivos ou não são seres vivos. Mas de onde vieram os vírus? Até hoje não se sabe ao certo de onde vieram os vírus, porque os vírus são seres tão microscópicos, mas tão microscópicos, que a gente não consegue enxergá-los com um microscópio óptico, que é esses microscópios que vocês usaram no laboratório da aula prática. Então, só para a gente ter uma ideia, aqui temos uma hemácia, que é a célula sanguínea, mas podia ser aquela célula epitelial de que muitas pessoas fizeram esfregaço de bochecha e viram lá uma célula epitelial gigante. E aqui nós temos um bastonete, que é uma bactéria, no caso a E. coli que eu coloquei aqui, mas vocês viram os bastonetes. Para enxergar esta bactéria no microscópio normal, vocês tiveram que usar óleo de imersão, ou seja, aumento de 1000 vezes, e mesmo assim vocês viram o quê? Alguns pontinhos. Era tão difícil de enxergar, de tão pequeno que era. Então, vocês já imaginando o tamanho da bactéria, que é pequena, o vírus é menor ainda, porque existe vírus que infectam as bactérias. Então, eles são menores que as bactérias. Por isso, não conseguimos enxergar no nosso microscópio óptico. Nós conseguimos enxergar o vírus utilizando o microscópio eletrônico. Então, só para vocês terem uma ideia, eu coloquei aqui alguns exemplos de vírus. Esses vírus que possuem corpo e filamentos proteicos, que parecem uns pezinhos, seriam os bacteriófagos, que seriam os vírus de bactérias. Nós temos outros vírus, como vocês estão conhecidos no mundo aí agora, o coronavírus, né, que são os retrovírus. Nós temos outros tipos de vírus menores ainda, cada qual com uma característica. Mas somente os das bactérias possuem esse corpinho com esses filamentos. Os outros vírus são só aquela capa proteica e lá dentro um material genético. Então dá para ver como eles são pequenos. Por isso a humanidade não sabia que existia vírus. Eles conheceram, quando surgiu o microscópio óptico, eles conheceram as bactérias, que já era uma coisa muito pequena. Mas os vírus, eles só foram conhecer quando surgiu o microscópio eletrônico. Sem o microscópio eletrônico não dava para saber que existiam os vírus, né? De onde eles vieram, ninguém também sabe, porque primeiro não sabe nem quando surgiu o vírus, depois existem muitas teorias. Por exemplo, os vírus da AIDS, né, o HIV, falam que vieram dos macacos e que o homem, quando foi e invadiu a floresta, adquiriu o vírus dos macacos e adquiriu então o HIV. O vírus da Covid, né, a Covid-19, eles dizem o quê? Porque veio dos animais, o homem começou a comer os animais, o vírus sofreu mutação e atingiu o homem. Então, ninguém sabe ao certo de onde vieram os vírus. Sabe-se que existem muitos vírus que a gente ainda nem conhece. No começo do ano, estavam falando do vírus da febre hemorrágica, que matou uma família lá. Depois veio o Covid, esqueceram já desse vírus da febre hemorrágica. A gente sabe que tem muitos vírus da febre hemorrágica que se encontram na urina de um rato.
e que pode ser transmitido para o ser humano e matar em pouco tempo. Então, nós sabemos que existem muitos tipos de vírus que a gente nem conhece ainda e que podem viver em animais e que podem logo ser transmitidos para o ser humano, como está acontecendo com o Covid, né? Agora, se os vírus são seres vivos ou não, isso é a grande polêmica que a gente tem na comunidade científica. Nós temos cientistas que não consideram os vírus como seres vivos e temos cientistas que consideram os vírus como seres vivos. Eu, particularmente, considero os vírus seres vivos, mas eu vou explicar a minha opinião, tá? Bom, aqueles cientistas que consideram os vírus não seres vivos, eles afirmam que os vírus fora da célula, ou seja, fora do hospedeiro, ele não consegue ter nenhuma atividade metabólica. Então, ele não consegue se reproduzir, ele não consegue formar as estruturas que o formam, como o DNA ou RNA, a estrutura proteica que protege esses ácidos nucleicos. Então, eles dizem que os vírus fora de uma célula não têm capacidade de fazer nada. E é verdade, vírus fora de célula, ele acaba morrendo. Os vírus comuns, né, eles morrem em poucas horas. Porém, o Covid, já foi feito os testes que, por exemplo, se ele cair num papelão, ele fica 24 horas. E se ele cair no metal ou num plástico, ele pode ficar até 5 dias vivo. Mas, normalmente, os vírus devem morrer em poucas horas. Então, esses cientistas consideram ele um ser que não pode ser considerado um ser vivo porque eles não conseguem viver fora de uma célula, eles morrem. Agora, os cientistas que consideram os vírus como seres vivos, eles afirmam que, apesar de ser um organismo extremamente simples, ele ainda tem a capacidade de reprodução, ou seja, eles conseguem formar filhos. E mesmo que seja dentro de uma célula hospedeira, eles conseguem manter a sua evolução ao longo do tempo, porque eles conseguem formar seus filhos e seus descendentes. E, aqui para nós, né? Se o vírus não fosse um ser vivo, com tal capacidade que ele tem, como é que ele estaria matando tanta gente? Não só pelo Covid, mas o HIV e outras doenças, o sarampo que estava na moda no ano passado, né? Que estava também acometendo muitos seres humanos que estavam sem vacinas. Então, eu considero os vírus seres vivos, porque eles têm uma capacidade de matar um humano que tem uma capacidade muito, muito complexa. Eles, sendo um organismo extremamente simples, conseguem matar uma célula altamente complexa. Bom, vamos às características gerais dos vírus. Então, a palavra vírus vem do latim e que significa veneno. E como a gente viu, os vírus eles não conseguem se procriar nem formar nada se eles não estiverem invadindo uma célula. Então, eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Então, aqui temos o exemplo de um vírus, né? Por o vírus não ser considerado uma célula, serem acelulares, eles não são como as nossas células, como vocês estão conhecendo, vocês lembram, né? Que tem aquela membrana plasmática, o citoplasma, você tem o núcleo, você tem complexo de Golgi, você tem mitocôndrias para fazer respiração. O vírus não tem nada disso. Ele só é um material genético e que não tem nenhuma dessas estruturas porque eles não são células. Então, eles são parasitas obrigatórias. Eles necessitam estar dentro de uma célula para poder ter toda essa estrutura que uma célula tem para poder se reproduzir e viver. Então, os vírus não apresentam organização celular, eles são acelulares, não têm um metabolismo próprio, eles usam o metabolismo de cada uma dessas células aqui. E eles não conseguem se reproduzir fora da célula. Então, são considerados parasitas intracelulares obrigatórios. São agentes infecciosos, né? Microscópicos, que a gente só consegue enxergar no microscópio eletrônico, né? E pode infectar vários tipos de seres vivos. Então, eles podem infectar animais, como o ser humano, pode infectar plantas, bactérias, fungos e protozoários. Mas os vírus têm uma característica específica. Eles apresentam uma especificidade celular. O que significa isso? Que existe vírus que só infectam animal, então ele não vai querer pegar uma planta, nem uma bactéria, nem um fungo, ele só vai pegar a célula animal. Existe vírus que só infectam plantas, outros vírus, como a gente vai ver daqui a pouco,
os bacteriofagos, que só infectam as bactérias. Então, são específicos apenas para bactérias. E temos os vírus que só infectam os fungos, os protozoários. Isso é o que a gente chama de especificidade celular. Bom, a estrutura do vírus é uma coisa muito simples, porque como a gente viu, vírus não são seres celulares, né? Eles são acelulares, eles não têm todo aquele mecanismo que uma célula tem. Então, a única coisa que o vírus tem é um material genético, né, que pode ser o RNA ou DNA, ele sempre tem um ou outro. Quando o vírus é composto por RNA, que é uma fita simples, nós vamos chamar isso de retrovírus, que é o vírus da Covid, o vírus do HIV, por exemplo. E quando o vírus apresenta dupla fita, eles vão ter o seu material genético, o DNA. Então, quando eles são compostos pelo DNA, eles são chamados de adenovírus. Então, adenovírus para DNA, retrovírus para RNA. Bom, como eu falei, esse material genético não pode ficar exposto para o meio ambiente. Ele precisa ser protegido e ele é protegido por uma capa proteica. Essa capa proteica nós chamamos de capsídio proteico. Reparem que cada vírus tem uma estrutura, né? Aqui, ó, esse que tem o corpo e os filamentos que parecem pezinhos são de bactérias, os bacteriófagos, são vírus que infectam a bactéria. É o único que tem esse corpinho aqui, né? Os outros vírus, eles têm estruturas, às vezes em forma de cilindro, às vezes esféricos, né? Então, tem vários tipos de formas de vírus, mas todos eles têm um material genético e uma estrutura que cobre esse material genético que a gente chama de capsídio. E como teve o seminário da Maíra, ela deu pra gente lá as informações que a partícula viral completa se chama como virion. E o que é virion, então? É o ácido nucleico do vírus mais o capsídio. Isso é o virion. É toda a estrutura de um vírus, porque vírus não existe restos, não tem outras partes de célula, ele só tem isso, capsídio e ácido nucleico, que pode ser DNA ou RNA. E esse virion é o que serve como veículo na transmissão de um hospedeiro para o outro. Bom, como a gente viu, existem várias formas geométricas de vírus, né? Temos os poliédricos, os cilíndricos, os helicoidais, enfim, temos vários tipos de vírus, né? Mas existe também vírus que possuem, além do capsídio, mais uma proteção que se chama envelope. Assim como as bactérias que podem ter, né, o capsídio, lembra dos capsídios das bactérias? Os vírus também têm uma outra estrutura que reveste ele, que pode ser o envelope. Então, nós vamos ter dois tipos de vírus, os vírus envelopados e os não envelopados. Normalmente, os vírus envelopados são aqueles que a gente chama de retrovírus, aqueles vírus que vivem do RNA, né, que o ácido nucleico dele é RNA, como é o caso do vírus HIV, do influenza, do Covid-19. Eles são vírus envelopados, então, além de ter aquela estrutura proteica, né, aqui um monte de proteína, eles também têm agora mais uma estrutura que é o envelope. E o que seria esse envelope? Na verdade, esse envelope seria a nossa membrana plasmática, né? Ou a membrana plasmática de quem ele parasitou. Então, imagine aqui, ó, se ele parasitou uma célula animal, ela tem aqui a membrana plasmática, ele pega um pedacinho dessa membrana plasmática e se enrola. Então, ele fica disfarçado. O sistema imune não sabe que ele está lá dentro, porque ele vai reconhecer que é a membrana plasmática do hospedeiro. Se ele invadiu, por exemplo, uma planta, ele pode pegar a membrana plasmática da planta e se enrolar. E aí ele faz um envelopinho e finge que é parte da planta. Então, esses retrovírus são os piores que existem. Além de sofrer mais mutações que os vírus de DNA, eles também conseguem se disfarçar utilizando a nossa membrana plasmática como envelope para enganar o sistema imunológico da célula hospedeira. Então, aqueles que possuem o envelope, eles são mais difíceis até de matar. E aqueles que não possuem o envelope, que só tem o capsídio, eles são considerados vírus nus, porque eles não têm esse envelope de proteção. Então, aqui mais uma vez, só a morfologia para vocês verem o que são vírus envelopados e vírus não envelopados.
Aqui eu tenho um exemplo de um vírus não envelopado. Então, esse negócio aqui em verde seria o material genético. Podia ser um DNA ou um RNA. Lembrando que DNA adenovírus e RNA retrovírus. Ao redor do material genético, nós vamos ter o quê? Uma estrutura de proteínas que estão protegendo esse material genético, que a gente vai chamar de capsídeo. Vírus envelopados, eles, além de ter o capsídeo, então aqui ó, o material genético, o capsídeo, que é uma estrutura de proteína, eles pegam um pedaço da membrana plasmática do hospedeiro. E para quem não lembra da membrana plasmática, a nossa membrana plasmática é bilipídica, então ela tem lipídio e proteína. Então ela tem aqui ó, um pedacinho da nossa membrana plasmática que vai disfarçar ele quando estiver dentro do organismo e confundir o sistema imune da gente. Então, mais uma vez aqui o exemplo, um vírus que não é envelopado, porque só tem o capsídeo, um vírus que é envelopado, que além do capsídeo, ele tem um envelope, e o bacteriófago, que é aquele vírus que infecta as bactérias. Bom, só para relembrar, eu coloquei alguns termos e conceitos do que a gente está falando. Então, capsídeo, o que é? Vocês podem falar com as suas próprias palavras, que seria uma estrutura proteica que ajuda a proteger os ácidos nucleicos do vírus. Então, eu coloquei aqui com palavras bonitinhas, mas vocês podem falar com as suas próprias palavras. Então, é um envoltório proteico ou a camada que envolve o genoma viral. Então, os ácidos nucleicos. Qual que é a função do capsídeo? É proteger os ácidos nucleicos e evitar que, quando a pessoa toma algum remédio para matar o vírus, esse capsídeo evita que estrague o DNA do vírus, né? Então, é a proteção do material genético do vírus. O envoltório ou envelope seria que a nossa membrana plasmática, a membrana de lipídios e proteínas, que envolve o capsídeo. Então, enquanto o capsídeo é apenas proteína, o envelope é proteína e lipídio, né, que alguns vírus têm. E os ácidos nucleicos? O que são ácidos nucleicos? Seria o material genético do vírus, que pode ser DNA, adenovírus, ou RNA, que seria o retrovírus. Serve para o vírus se reproduzir. Bom, e como que o vírus se reproduz, então? Como a gente já viu, o vírus só consegue se reproduzir se estiver dentro de uma célula hospedeira, seja ela animal, vegetal, fungo, protozoário, enfim, tem que estar dentro de uma célula. E como ele não tem célula, ele necessita de tudo que a outra célula que ele está invadindo tem. Então ele precisa da mitocôndria, ele precisa do complexo de Golgi, ele precisa do ribossomo, ele precisa dos DNAs da célula para poder produzir tudo o que ele quiser. Então ele utiliza toda a via metabólica da célula hospedeira para poder se reproduzir. Nós temos dois tipos de reprodução de vírus. Nós temos uma que a gente chama de ciclo lítico e uma que a gente chama de ciclo lisogênico. Então, o que seria o ciclo lítico? O ciclo lítico seria quando o vírus invade a célula, se multiplica dentro da célula e causa a lise, ou seja, ele explode a célula. Então, ele quebra essa célula, então acaba matando a nossa célula. Isso é um tipo de vírus que a gente considera burro, porque ele entra dentro da célula, se multiplica e estoura. Quando a célula morre, ele já fica sem casa e ele não consegue viver sem casa. Então, ele tem que procurar uma nova célula. Nós temos o ciclo lisogênico, que é quando o vírus entra na célula, mas ele fica meio que adormecido. Ele não utiliza o mecanismo metabólico da célula. Ele fica lá quietinho, deixa a célula se multiplicar, não estoura a célula. Então, ele deixa a célula viva, mas é o que a gente fala que ele está numa fase de dormência, ele está sem ser ativado. Normalmente você já deve ter ouvido falar que tem fulano, que tem vírus HIV, mas não tem manifestação da doença, justamente por causa disso. O vírus está numa fase dormente, ele não está ativo. Mas vamos ver como é que fica isso em figuras. Então, aqui está o ciclo lítico, que é aquele que causa a lise da célula. Eu coloquei um ciclo lítico de um bacteriófago, que são vírus que infectam bactérias, mas pode ser qualquer tipo de vírus. Vamos supor que seja o Covid, né?
Como é que funciona isso? O fago ou o bacteriófago, que é a mesma coisa, eles vão primeiro se unir à célula hospedeira. Cada vírus gosta de uma célula. Então, o bacteriófago gosta de bactérias. Nós vimos que o HIV gosta de linfócitos. Então, eles vão escolher qual é aquela célula que ele gosta de invadir. O COVID, por exemplo, eles adoram as células de mucosas que tenham os receptor AC2, né? Então, principalmente no pulmão, e eles gostam de invadir essas células. Então, cada vírus sabe qual é a célula que ele gosta de invadir. Então, imagine que um vírus encontrou a célula que ele goste, que tem os receptores que a gente chama de portinhas para ele poder entrar. Ele adere a essa célula, parece que ele está sentado aqui, né? Então, ele adere a essa célula e ele consegue jogar um material genético para dentro. Tem vírus que não precisa jogar o material genético, como o retrovírus, ele pode entrar direto com tudo. Então, no caso dos bacteriófagos, ele joga o material genético, que pode ser um DNA, então vamos falar de vírus de DNA, joga o material genético para dentro, e a parte do capsídio, né, que é aquela parte proteica, fica para fora. Lá dentro, esse material genético consegue controlar toda a célula do hospedeiro, no caso, a bactéria. Faz com que essa bactéria produza o que ele precisa, os componentes vitais para a sua vida. Então, eles falam, olha, DNA de bactéria, eu preciso que vocês construam para mim mais capsídeos, mais filamentos proteicos para formar minhas perninhas, mais DNA para mim. Então, a célula começa a ser escravizada e ela começa a produzir somente o que o vírus quer. Neste momento, a célula perde sua função, porque ela só está fazendo as coisas para o vírus, não está fazendo o que a célula necessita. É a mesma coisa que acontece quando um vírus HIV invade um linfócito T. Quando ele invade um linfócito T, ele faz o linfócito T trabalhar somente para a produção dos vírus e a célula perde a função dela, que seria qual? A defesa, no caso. Bom, esta célula então começa a produzir tudo que o vírus pede, está escravizada. Chega um momento que já tem tudo formado, ele pede para o DNA dessa célula começar a montar o quebra-cabeça. Então, começa a ser montado. Vamos colocar o capsídeo, vamos colocar o corpo proteico e começa a montagem da célula. Como se fosse uma fábrica que primeiro produz portas, rodas do carro e depois manda montar o carro. Então, começa a montagem desse vírus, que a gente vai chamar de virion, que é o capsídeo mais o DNA. Bom, quando eu tenho um monte de vírus montados dentro da célula, a quantidade é tão grande, mas tão grande desse vírus, o que vai acontecer? A célula sofre a lise, ela arrebenta, ó. Ela não aguenta tanta coisa, ela quebra. E aí libera esses vírus, esses novos virions, que vão novamente, feitos loucos, procurar uma nova célula, porque eles não conseguem viver fora das células. Então, cada um desses filhinhos aqui agora procura uma nova célula e vai invadindo, invadindo, invadindo. Bom, no ciclo lisogênico, eu coloquei o exemplo também aqui de uma E. coli, por exemplo, ele consegue manter a célula viva. Por quê? Bom, como no primeiro ciclo, o vírus vai se aderir à membrana plasmática da célula hospedeira, ele pode jogar o material genético para dentro da célula hospedeira ou ele pode entrar inteiro, como é os casos dos retrovírus, porque eles têm o quê? Eles têm uma membrana plasmática igual da célula hospedeira. Então, eles enganam a célula e se juntam pedacinhos da membrana plasmática aqui e entra inteiro. Bom, mas de qualquer maneira, eles vão fazer o quê? Vão jogar o material genético para dentro da célula. Aqui dentro da célula, eles não querem ficar desse jeito, mandando faça isso, faça aquilo lá, igual estava acontecendo no outro ciclo. O que esse material genético faz? Se incorpora ao genoma da bactéria. Então, aqui nós temos o genoma viral, que o vírus jogou o DNA dele aqui, e aqui tem o DNA da bactéria, ele se incorporou. Neste momento, o vírus está incorporado ao DNA da bactéria, ou DNA humano, não sei, quem ele invadiu. E aí, o que ele faz? Ele não manda a célula trabalhar feito uma louca e produzir vírus. Ele fala assim, eu vou ficar aqui quietinho, porque se o sistema imunológico me pegar, eu estou frito. Então, o que ele faz? Ele fica lá dentro do DNA
E a célula, quando vai se dividir, ela multiplica todo o DNA que ela tem, só que ela não sabe que ela está com DNA de vírus, ela se multiplica também e forma duas células filhas. Ao formar duas células filhas, ela passou um pedacinho do genoma viral para todo mundo. Então, aqui eu tenho um pedaço do DNA viral. E então, o que vai acontecer? Quando ela está nessa fase de ciclo lisogênico, a célula pode até estar infectada, está passando o vírus para frente para novas células, mas de uma maneira que a célula não sente, porque ela não está trabalhando, ela está apenas fazendo a função dela, se dividindo, fazendo o que ela tem que fazer. E aí ela não percebe que, ao momento que ela está se dividindo, essa daqui, ó, deu duas células filhas, essas duas células filhas vão dar mais duas, então aqui mais duas, vai dar 4, de 4 eu vou ter mais 8 células infectadas, e assim eu vou ter um monte de células infectadas no final. Mas o paciente ainda não tem nenhum sintoma, porque a célula não está sendo afetada. O vírus não está fazendo nada, ele está adormecido dentro da célula. Sabe esses casos que o HIV fala que pode demorar até 10 anos para se manifestar? Pode ser que o vírus esteja nesse ciclo lisogênico, em qual ele está se procriando, mas de uma maneira que a célula nem percebe. Em determinado momento, quando o sistema imunológico cai bem, ele fala: oba, agora não tem nenhum sistema para me matar, e agora eu tenho um monte de células com meus filhos. E aí sim ele pode começar um ciclo lítico e matar a pessoa em pouco tempo. Sabe quando fala que a carga viral sobe de repente? Sobe de repente porque ele estava fazendo uma coisa bem silenciosa, né? Ele estava fazendo um ciclo isogênico, passando a sua descendência para um monte de células, e depois ele começa um ciclo lítico. Então, em um determinado momento, o vírus pode fazer o ciclo lítico ou o ciclo lisogênico. Então, aqui está o exemplo dos dois. Então, vamos imaginar que o vírus conseguiu colocar o seu material genético para dentro da célula, né? Se ele mandar a célula trabalhar feito uma louca, a célula trabalha e causa a lise dessa célula arrebentando e liberando mais vírus. Se ele colocar o DNA dele aqui, o material genético do vírus dentro da célula, e esse material genético se incorporar à célula, a célula vai ficar com um pedaço do DNA do vírus, vai se multiplicando e passando para suas filhas, né? Um determinado momento, né, que uma dessas células aqui que formou filhinhos com DNA, pode decidir que não quer mais fazer o ciclo lisogênico, quer ser ciclo lítico. Então, o que acontece? Tá vendo esse pedacinho de DNA que tem do vírus aqui? Ele simplesmente desgruda do DNA da bactéria, ó, tá aqui desgrudando, e vai ficar mais ou menos igual aqui. Então, fica o DNA da bactéria e o vírus aqui, ele começa o ciclo lítico, e aí começa a arrebentar tudo. Então, isso ocorre quando alguns vírus fazem o ciclo lisogênico, que é o ciclo onde ele fica adormecido, cria um monte de células com seu exército, e em um determinado momento esse exército resolve sair fora e fazer o ciclo lítico. Aí a carga viral aumenta muito rápido. Bom, para os retrovírus, que são aqueles vírus que possuem um RNA, existe uma pequena diferença na hora da multiplicação dos retrovírus. Bem, primeira coisa é que retrovírus é porque ele tem material genético que é o RNA, ou seja, uma única simples fita. E o nosso DNA é uma dupla fita e não tem compatibilidade você pegar o RNA e tentar juntar no DNA. Então, o retrovírus necessita se transformar e virar uma fita dupla fita. Para isso, ele utiliza uma enzima chamada transcriptase reversa. E a transcriptase reversa, então, serve para transformar este RNA simples fita em um DNA dupla fita. Na verdade, ele transforma em um DNA que a gente chama de cDNA. Então, todo retrovírus vai ter que ter a transcriptase reversa. O primeiro retrovírus foi descrito em 1904, né, quando foi descoberto alguns vírus que infectavam os linfócitos T. O primeiro retrovírus foi isolado nessa época, mas depois, em 1980, surgiu o boom do HIV e foram isolados bastantes vírus do HIV. Hoje, não é mais
o boom dos retrovírus HIV, hoje o boom dos retrovírus Covid-19. Bom, para que serve a transcriptase reversa? Então, esse vírus que são retrovírus, eles têm o quê? Eles têm o capsídio, eles têm o envelope, eles têm o RNA como material genético e possuem ainda uma enzima. E essa enzima se chama transcriptase reversa. A transcriptase reversa, então, faz o que eu falei. Ele transforma a simples fita de RNA em uma dupla fita de DNA. Aí sim, esse vírus pode invadir, se ele quiser ser incorporado ao genoma do ser humano ou da célula hospedeira, ele consegue agora. Bom, então, todo retrovírus são vírus envelopados, ou seja, são vírus que possuem um pedaço da membrana plasmática do hospedeiro, possui um material genético RNA, por isso são chamados retrovírus, e possui a transcriptase reversa, que é essa enzima. Então, não existe retrovírus que não tenha transcriptase reversa. Se ele não tiver transcriptase reversa, ele não consegue se multiplicar, não consegue invadir uma célula. Ele precisa da transcriptase reversa. Então, vamos ver como é que funciona a reprodução do retrovírus. Eu tenho um retrovírus aqui, ele tem o envelope. O envelope seria um pedaço do citoplasma da membrana plasmática de algum hospedeiro. Então, por ser igual membrana plasmática, ele se adere à membrana plasmática e, como se fosse da mesma família, eles se juntam. E aí ele manda para dentro o capsídio juntamente com o RNA e a transcriptase reversa. Bom, não precisamos mais do capsídio, porque o capsídio era só para proteger o material genético. E ele quer liberar o material genético. Então, esse capsídio aqui, ele é degradado e só fica o RNA e mais esses pontinhos seria a transcriptase reversa. A transcriptase reversa começa a fazer o seu papel. O que ela faz? Primeiro, ela dissolve esse RNA, né, e cria o DNA dupla fita, que seria o cDNA. Tendo um DNA dupla fita, agora esse DNA consegue se integrar ao DNA da célula hospedeira e mandar a célula hospedeira fazer o que quer. Então ela fala assim, célula hospedeira, agora eu quero que vocês criem mais RNAs de vírus. Então, está sendo criado mais RNAs de vírus. Célula hospedeira, eu preciso que vocês criem mais transcriptase reversa. Então tem umas bolinhas aqui, ele está criando transcriptase reversa. Célula hospedeira, eu quero que você crie o meu capsídio. Aí é criado o capsídio. Célula hospedeira, agora que eu tenho tudo, monte para mim. Aí começa a ser montado o vírus. Aí o vírus, assim que está montado, capsídio, RNA, transcriptase reversa, ele resolve sair fora da célula. Para sair fora da célula, ele pega um pedaço da membrana plasmática do hospedeiro. E aí, ao pegar um pedaço da membrana plasmática do hospedeiro, olha só que nós temos novamente, nós temos um envelope. Por isso que os retrovírus são tão difíceis de matar, porque eles utilizam pedaços da nossa própria célula que vai enganar quem? O sistema imunológico. Então, eles são liberados e podem invadir uma nova célula. Bom, quais são as defesas que a gente tem contra as viroses? Quando é as viroses causadas por vírus, porque tem um monte de doença que os médicos falam que é virose. Bom, primeiro, nós temos aquelas barreiras naturais que tentam impedir que micro-organismo entre dentro do nosso corpo. Mas a gente sabe também que a gente adquire muitos micro-organismos por meio do ar, da água, de pele não íntegra, de alimentos contaminados. E muitos desses micro-organismos são patogênicos, principalmente o vírus. Vocês sabem que eu não gosto de vírus. Bom, uma grande atenção que a gente tem que ter. Bactéria morre com o quê? Com antibiótico. Vírus não morre com antibiótico. Se você falar que você está com um vírus e está tomando antibiótico, é porque você deve estar com um vírus e uma doença secundária que pode ser por bactérias. Mas antibiótico não mata vírus, tá? Então, quando você está doente, com uma gripe, por exemplo, e você toma, sei lá, um Tilenol, uma Novalgina, você está tomando remédios que vão aliviar os sintomas da doença, mas não estão tomando remédio que mate o vírus, tá? O que mata vírus são antivirais, e nós temos poucos antivirais no mercado, porque eles são muito tóxicos para nós, né? A gente só usa em último caso. Bom,
O que pode ajudar o ser humano a viver com os vírus, que nós sabemos que nós temos muitos vírus no mundo, né? Seriam as vacinas. Então, ainda existe muitos vírus que a gente pode ter vacinas. Eu sei que para Covid não tem, para HIV não tem, mas para esses vírus mais simples, nós temos as vacinas, né? Que é um meio de prevenção contra as doenças, né? Nós tomando a vacina, como eu já falei, nós conseguimos produzir os anticorpos que vão matar quando eles entrarem de verdade. Então, como funcionam as vacinas? Bom, a primeira vacina surgiu lá em 1796, quando o médico britânico Edward James, ele analisava lá na fazenda que muitas pessoas que trabalhavam com a vaca não adquiriam a varíola. E todos que não trabalhavam em sítio tinham varíolas, porque naquela época a epidemia era varíola. Então, ele resolveu tirar um pedacinho de pus da perna de uma vaca que estava com varíola e inoculou num ser humano. Adivinha quem? O filho dele, né? E aí inoculou. O menino teve uma reaçãozinha, mas ficou bem. Depois de um tempo, ele falou, agora ele deve ter anticorpo. Pegou o vírus da varicela humana e inoculou no menino. E, adivinhe, o menino não ficou doente porque ele já tinha anticorpos, né? Então ele conseguiu matar esse vírus. Então surgiu a primeira vacina assim, de um jeito meio brusco. E é o que estão querendo fazer com o Covid. Eles estão fazendo os testes e assim que tiver tudo certinho para a vacina, eles vão querer dar essa vacina numa pessoa, aqueles que são voluntários, e depois de um tempo eles vão colocar o vírus vivo para ver se realmente imunizou. Eu que não quero fazer parte dessa pesquisa. Bom, então, quando você toma uma vacina, você está sendo inoculado com alguma coisa do vírus ou da bactéria ou de alguma coisa que você está criando a vacina. E esse corpo estranho dentro do seu corpo começa a produzir os anticorpos. E esses anticorpos é o que a gente chama de memória. Tem células que produzem os anticorpos, a gente chama isso de memória. É o que vai ficar armazenado. E quando a gente entrar para valer com um agente patogênico, agora nós temos anticorpos e a gente não pega a doença. Bom, como que funcionam as vacinas e como elas são produzidas? A gente fala que é fácil, mas não é. Apesar dos cientistas conhecerem todos os mecanismos, a produção de uma vacina não é tão simples, por isso que está demorando tanto para o Covid, né? Existem várias fórmulas diferentes de fazer uma vacina. Você pode pegar um pedaço daquele agente patogênico, se for o vírus, um pedacinho do vírus. Vou pegar um pedacinho do capsídeo, vou pegar um pedacinho do envelope e vou criar a vacina. Ou você pode matar o vírus antes de inocular na pessoa, deixa ele mortinho, não deixa ele vivo, porque senão você está colocando doença no indivíduo. Ou você pode produzir um vírus que a gente chama vírus atenuado, ou uma bactéria atenuada. O que seria isso? Seriam vírus ou bactérias que são vivas, mas que sofreram uma alteração no seu DNA que perde a capacidade de se multiplicar. Mas assim, se a pessoa tiver um sistema imunológico muito baixo, de repente, estes micro-organismos conseguem se multiplicar. É por isso que toda vacina que é feita por atenuação, eles dizem que senhores de idade com sistema imunológico muito ruim não pode tomar, e nem mesmo crianças muito bebezinhas, porque elas não têm o sistema imunológico para combater isso. Então, vírus ou bactérias atenuadas só tomam aquelas pessoas que têm um sistema imunológico bom, porque de repente, mesmo o vírus ou a bactéria estando mutado, pode de repente se procriar e causar a doença. Tem muita gente que toma, por exemplo, a vacina da gripe e tem como consequência uma febre, uma gripezinha, né? Porque os vírus são atenuados, eles estão vivos, mas de alguma maneira causou alguma coisa. Então, eu coloquei aqui um exemplo da poliomielite, que foi o primeiro vírus que foi isolado, né? E conseguiram fazer ele atenuado para criar a vacina. E como funciona o sistema imunitário nessas horas, né? Bom, as proteínas que revestem a cápsula do vírus, lembra que tem aquela estrutura proteica que reveste o material genético do vírus? Então, essas proteínas que revestem o vírus, né, o capsídio, elas são proteínas que não existem no corpo humano. Então, se um vírus entrou dentro de você e não tem envelope, né, vírus só com capsídio, o nosso corpo vai reconhecer que tem uma proteína diferente.
Então, nós logo começamos a produzir anticorpos ou qualquer defesa para tentar matar esse corpo estranho que está dentro da gente. Então, normalmente, quando você pega uma gripe, nós reconhecemos que essas proteínas não pertencem a nós e começamos a fazer uma resposta imunológica, produção de anticorpos contra esta proteína estranhas. E aí, passa-se uma semana ou mais, né? Nós já temos os anticorpos e a gente melhora daquela gripe ou daquele resfriado, a gente está curado. Isso quando o vírus é simplesinho, que o nosso organismo consegue combater. Quando é um vírus mais violento, né? Nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma resposta um pouquinho mais elaborada e às vezes mais demorada, que não chega a tempo, a gente acaba morrendo porque a gente não consegue combater. É por isso que existem as vacinas. As vacinas servem para você criar esses anticorpos antes que o vírus entre em você, porque assim que você toma essa vacina, você recebeu um corpo estranho, você produziu um anticorpo. Então, quando entrar o vírus verdadeiro, você já tem um anticorpo pronto. Não vai demorar todo aquele tempo para produzir um anticorpo. Então, isso pode salvar. Por isso que todas as doenças que têm vacina, o ideal seria tomar vacina para tudo, para a gente ter o anticorpo pronto no nosso corpo, para evitar que a gente adoeça. Bom, além das vacinas, existem os remédios que a gente chama de antivirais. Os antivirais, que seriam ideal para um ser vivo, né, seria aquele que consegue inibir a replicação ou a reprodução do vírus, que tivesse uma toxicidade mínima, porque a maioria dos antivirais são tão tóxicos que acabam matando não só o vírus, mas também as nossas células, né? Devem atingir somente o alvo, no caso, o vírus, sem matar as células que fazem a nossa defesa, o sistema imune, né? Não deve ter, né, atividades mutantes, né? Não deve trazer a mutação desse vírus, e devem ser hidrossolúveis, ou seja, solúveis em água, porque o nosso corpo é composto por 90% de água, então ele tem que ser diluído em algum lugar. Os antivirais não podem ser tóxicos, porque senão eles vão matar não só a nossa célula, mas a gente. Não podem causar o câncer, né? Não podem ser alérgicos, nem causar a mutação ou do vírus ou das nossas próprias células, por tão tóxico que eles sejam. Bom, quais são os alvos que os antivirais podem atingir? Então, eles podem atingir justamente quando o vírus começa a fazer a sua reprodução, então ele atinge a fase do ciclo de replicação viral. Eles podem atingir, sabe aquela parte que o vírus tem que ficar sentadinho em cima da célula, né? Fazer a absorção? Então, ele pode atingir justamente nessa fase. Vamos imaginar que eles jogam sabão na sua célula e o vírus não consegue ficar parado na célula, então ele não consegue absorver na célula. Esses antivirais ainda também podem impedir a penetração do vírus, não deixa ele entrar dentro da célula. Ou na replicação dos componentes virais, não deixa fazer, agora faz um pouquinho de capsídeo, agora faz um pouquinho do material genético, eles evitam que aconteça isso. E se for tarde demais, você já está contaminado, já o vírus já está na sua célula, você pode usar os antivirais que atuam na maturação, então na montagem e liberação dos vírus. E é mais ou menos isso que funciona, né, nas pessoas que têm HIV e tomam os coquetéis, né? A gente utiliza os antivirais para evitar, então, que o vírus se replica, que ele entre numa próxima célula, que ele jogue seu material genético para dentro, ou que faça a montagem. E ainda tem retrovirais, que é o que está na moda agora, que é utilizado muito no HIV, que impede, eles atuam justamente em quem? Na enzima transcriptase reversa. Então, se o vírus não tem retrovírus, né? Se o retrovírus não tiver a transcriptase reversa, ele não consegue se multiplicar. E existem muitos medicamentos que atuam eliminando a transcriptase reversa. Então, o vírus sem transcriptase reversa não consegue invadir. E isso é muito utilizado nos coquetéis para HIV. E agora está tendo muitos estudos que eles estão querendo utilizar esse mesmo mecanismo para matar o retrovírus do Covid, porque se ele não tem a transcriptase reversa, ele não consegue se multiplicar dentro da célula. Bom, a gente fica por aqui. Eu coloquei 3 questões para vocês.
a gente pode responder mais para frente numa videoconferência, tá? Que a gente vai fazer uma videoconferência mais para frente que eu vou marcar com a Maíra. Então, eu coloquei aqui, considerando o vírus, cite 2 características exclusivas desses seres que não sejam verificadas nos seres vivos em geral. Então, aqui eu quero que vocês respondam o quê? Então, que o vírus são considerados acelulares, portanto, eles não têm um metabolismo próprio, né? E que eles conseguem, mesmo sendo acelulares, que eles conseguem fazer uma reprodução, mas somente se estiver dentro de outra célula. Então, isso são características que somente o vírus tem. Bom, eu coloquei uma segunda questão, que eu pergunto, vírus se reproduzem no interior de tubos de ensaio contendo caldo nutritivo esterilizado? Você concorda com essa afirmação? Explique sua resposta. Quando a gente viu bactérias, a gente viu que se a gente fizesse um caldo de carne ou de legumes, as bactérias conseguiriam crescer ali dentro. Mas vírus, será que consegue crescer dentro de uma sopinha? Lógico que não. Como a gente viu, o vírus não depende do alimento. O vírus depende da célula para fazer tudo o que ele precisa. Então, se o vírus não estiver dentro de uma célula, ele não se multiplica, ele morre. Então, dentro de um caldo nutritivo, não tiver célula ali, ele vai morrer. Então, nós não concordamos com essa afirmação, porque o vírus depende, é parasita intracelular obrigatório, ele depende de uma célula para poder sobreviver. Então, mais para frente na imunologia, por exemplo, nós vamos ver como é que é feito as vacinas para vírus. E eu falei, vírus só vive dentro de células. Sabe como é feita a maioria das vacinas para vírus? Nós utilizamos os vírus atenuados e inoculamos em embrião de ovo de galinha. Então, a galinha põe um ovo e a gente joga o vírus dentro desse ovo. Então, lá dentro do embrião, ele vai se desenvolvendo, crescendo, se multiplicando. E aí a gente tira esses vírus e faz a vacina. É por isso que muita gente não pode tomar vacina porque é alérgica a ovo. Porque a maioria das vacinas podem ser feitas no ovo. Porque a gente depende do embrião da galinha para poder que o vírus sobreviva. Bactéria é diferente. Bactéria a gente consegue criar em qualquer lugar, mas vírus somente com célula. Bom, eu coloquei também a última questão aqui, já que a moda é o Covid, 3 maneiras eficazes de prevenção contra o Covid. Então, vocês já estão sabendo na mídia, não tem mais aperto de mão, não tem mais beijo, afastamento de 1 metro, mas agora estão querendo 2 metros, usar máscara, evitar tumulto, agrupamentos de pessoas, se espirrar, colocar o cotovelo, lavar as mãos pelo menos por 20 segundos, né? Usar álcool e gel. Então, você está cheia de maneiras eficazes para prevenção do Covid. Infelizmente, ainda não temos vacina, mas temos outras maneiras de nos prevenir. Tá? Então, fiquem aí com saúde, sem Covid. E numa próxima aula a gente pode ter uma reunião. Eu marco com a Maíra. Tchau para vocês.